Muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja entre nós e que o sol da imortalidade possa aquecer os nossos corações nessa noite de reflexões. E desde já peço a todos vocês que apertem o cinto de segurança, porque será uma noite de muita turbulência interna. Partindo da mensagem inicial do nosso companheiro, é para a gente refletir, analisar. E desde já alerto que eu respondo sempre por mim, para que nós possamos entender que o Cristo ainda é um mero desconhecido para todos nós. Que nós ainda não entendemos e compreendemos os seus ensinamentos, aquilo que Ele espera de cada um de nós. E desde já agradeço ao convite, o aniversário da casa, mas o presente e a honra é toda minha de estar aqui mais uma vez, reencontrando amigos queridos encarnados e desencarnados, para que eu chamo de o nosso vestibular espírita na noite de hoje, para que nós possamos testar o nosso conhecimento, para que nós possamos testar as informações que a doutrina espírita e que o Evangelho do Cristo nos passa com tanta propriedade, para que possamos entender aonde nós estamos inseridos nesse contexto. Eu, Alexandre, ainda distante, longe, mas no caminho. E para começar o vestibular, nós vamos começar com uma questão simples, fácil. Questão 625 no Livro dos Espíritos. Qual tipo mais perfeito Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Apenas 5 letrinhas. Quem é? Jesus. Começamos com 10. Mas, lembremos, se o Cristo é o nosso modelo e guia, nós precisamos entender o que é modelo. Modelo é algo que nós queremos copiar, que nós queremos fazer igual. E guia é quem me conduz por essa grande jornada chamada vida. E para que a gente dê sequência ao nosso vestibular espírita, a segunda questão também é moleza. O que o Cristo veio nos ensinar? O que Jesus veio nos ensinar que ninguém nunca havia nos mostrado, nos ensinado? Eu escutei o amor. Antes do Cristo já se falava de amor. Lembre-se, nós estamos falando do nosso guia e modelo. É a nossa obrigação. O que o Cristo veio nos ensinar? Que ninguém nunca havia nos ensinado. O perdão, antes do Cristo já se falava de perdão. A caridade, antes do Cristo também já se falava muito de caridade. O que é que o nosso guia e modelo veio nos mostrar que ninguém nunca tinha nos ensinado? É fácil. Já combinei com a Tereza que só saímos daqui quando todo mundo tirar 10. Bom, antes do Cristo, nós entendíamos e compreendíamos Deus como juiz e carrasco. O Cristo vem e nos apresenta a verdadeira face de Deus. Bom, justo, generoso, e podemos ficar aqui 10 encarnações falando das virtudes de Deus. Porque o Cristo veio e nos diz: Pai nosso que estás no céu. Nos apresenta o verdadeiro rosto de Deus, a sua verdadeira essência. Infelizmente, ainda hoje, muitos dos nossos amigos e companheiros de jornada ainda não acreditam que Deus é juiz e
carrasco, porque ele pune. Terceira questão do nosso vestibular espírita. Essa também é moleza. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Perdoai o Senhor no momento da crucificação no Calvário, correto? Errado. Não foram essas as últimas palavras de Jesus. E não foi o Alexandre que inventou isso, não. O que o Cristo fez mais que ninguém também nunca havia feito? Ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, perdoai o Senhor, eles não sabem o que dizem, não foram as últimas palavras de Jesus. Porque ele ainda apareceu para Maria Madalena, para os apóstolos, para os 500 da Galileia, e ainda passou um bom tempo pregando o seu evangelho. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Quantos sermões o Cristo fez? É fácil. Quantas histórias, parábolas, o Cristo contou? Estão entendendo? Estão compreendendo como nós ainda estamos distantes do Cristo? De entender e compreender a sua verdadeira essência? São 7 sermões, 49 histórias. Há relatos de 53, 54, mas pegaram apenas frases. Mas são 49 histórias. E as últimas palavras de Jesus, eu tenho uma notícia muito ruim para dar para vocês. Eu não vou contar. Estudem, busquem Novo Testamento, corra atrás de René e vamos estudar. Mas eu vou dar uma dica. Está no seu último sermão. Qual foi? Qual foi o último sermão do nosso guia e modelo? O sermão da ascensão. Está lá. As últimas palavras de Jesus. Agora eu vou fazer uma bem fácil. Diga para mim o nome dos 12 apóstolos do Cristo agora. Eu vou ajudar. Pedro, Paulo não. Paulo é pós o Cristo. Vou ajudar um pouquinho. Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariotes. Uma pergunta mais simples: quem substituiu Judas Iscariotes? Lembre-se que quando Cristo foi crucificado, ele sim colocou. Precisaram colocar outro no seu lugar. Lembre-se, nós estamos falando do nosso guia e modelo. É nossa obrigação. Vamos continuar. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, e eu vou deixar o último para vocês. Agora está fácil, falta um. Nós poderíamos parar a palestra e ir embora para casa. Nós já entendemos o recado. Nós precisamos urgentemente conhecer Jesus, entender os seus ensinamentos e vivenciar. Não adianta aprender, entender e não vivenciar. O último, Simão o Zelote, os 12 apóstolos do Cristo. Sabem quem substituiu Judas Iscariotes? Matias. Esse é o pano de fundo da nossa noite. Mas antes de partirmos para a parte mais leve,
Diga aí para mim o nome dos irmãos de Jesus. Nosso guia e modelo. Tiago, José, Simão e Judas. Há relatos que ele tinha duas irmãs. Qual o nome delas? Essa é difícil. Ásia e Lídia. Isso tudo está em Marcos 6,3 e Mateus 13,15, 55, 56, para que nós possamos conhecer o nosso guia e modelo com urgência. E já passamos do tempo, passamos da época. Joana Diante, no livro Jesus e Atualidade, ela diz assim: a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado. É preciso descer Jesus da cruz. Mas descer Jesus da cruz significa caminhar ao seu lado, enfrentar, suportar tudo que ele enfrentou e suportou. Crítica, ofensa, ódio. Nós estamos prontos para isso. Lembre-se, ele disse: sois o sal da terra, a luz do mundo, brilhai a vossa luz. Sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Ela continua: companheiro e terapeuta em atendimento de emergência a fim de evitar a queda no abismo. Aqui nós já estamos no abismo, no fundo do poço. Outra pergunta: o fundo do poço é bom? Não? É maravilhoso. É o melhor lugar que nós podíamos estar, porque ele só tem uma saída, só aponta para um lugar, para Deus, para o Cristo, o único caminho, a qual nós ainda infelizmente estamos distantes. Ela continua: renasça dos teus escombros, recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios em injunções excruciantes e situações penosas. Aqui, para ser mais sucinto, ela fala de expiação. Expiação é educativo, é necessário. Se hoje eu pingo uma gotinha de pimenta no olho de alguém, amanhã é necessário que seja no meu. Se hoje eu arranco o dente de alguém, amanhã é necessário que o meu seja arrancado. Expiação é extremamente necessário. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo intitulado Código Penal da Vida Futura, há 3 aspectos muito importantes para aquele que não segue os ensinamentos do Cristo. Aquele que anda na contramão, vamos dizer assim. Aquele que pratica o mal. O primeiro, arrependimento. O segundo, reparação. O terceiro, expiação. Não basta que eu me arrependa do que eu fiz. Não. Não basta que eu repare o que eu cometi de equívoco. Não. Eu preciso de expiação. Quincas Veloso, grande amigo de Chico Xavier, contador, um dia chega no seu escritório para trabalhar e os ladrões haviam invadido o escritório e levaram tudo de valor. E vamos imaginar que eles estavam saindo, um deles disse assim: não, só roubaram não, vamos quebrar tudo. Destruíram o escritório de Quincas. Ele chega nos trabalhos à noite, Chico provavelmente já devia saber. Se aproxima de Quincas e fica em silêncio. Quincas então conta para Chico o que aconteceu. O Chico fica em silêncio, olha para ele e diz: ô meu filho, como é bom devolver. Como chama isso? Expiação. É extremamente necessário e indispensável. Mas é prioridade entender e compreender a necessidade de vivenciar Jesus. E aqui nós não precisamos explicar nada, é só abrir a rede social, a televisão, que nós vamos entender que o mundo está distante do Cristo, que nós estamos distantes, porque eu também ainda não o conheço. Eu ainda não
sei os seus ensinamentos. Eu não pratico, porque eu ainda não me permiti nem aprender e nem a conhecer o que ele veio me mostrar. A minha obrigação. Porque nós estamos muito longe. Um dos encontros maravilhosos do Cristo está nessa obra fantástica, Contos e Apólogos, ainda pelo irmão X, o nosso Humberto de Campos. Ele vai narrar o encontro de Jesus maravilhoso. Ele diz assim: nos arredores do templo, a adornada mulher encontrou um Nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólicos sorriso, e fixou estranhamente, arrebatada na onda de simpatia, a irradiar-se dele. Corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou no olhar a invisível expressão de doçura e, deixando-se perceber, nos meneios do corpo frágil, a visível paixão que a possuía de súbito. Abeirou-se do desconhecido e falou: jovem, as flores de Céfas encheram minha ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Indicou extensa vila cercada de rosas, à sombra de arvoredo acolhedor. E ajuntou inúmeros peregrinos cansados de busca, à procura do repouso, à procura da primavera do menino. Encontram no meu prazer o que representa a coroa da vida, e que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel dos meus lábios. Vem e vê, dar-te-ei um macio tapetes dourados e o vinho capitoso, acariciar-te a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho ao meu serviço músicos e dançarinos em palácios ilustres. Que proposta tentadora e maravilhosa. Mas a proposta era para Jesus. Ante a incompreensão mudez do viajor, tornou súplice depois de leve pausa: jovem, por que não responde? E aqui eu chamo a atenção de vocês para a frase que ela vai dizer para ele: descobri em teus olhos diferentes. Chama, e assim procedo por amar-te. Gravem essa frase. E ela continua: tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. Ele parecia não perceber as vibrações febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas. E notando a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou um tanto agastada: não virás? Constrangido por aquele olhar, o forasteiro apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher a Jezali fez, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmo e partiu. Como eu gosto de aguçar a curiosidade humana, eu só vou contar o final, no final de nossas reflexões. E também para aguçar a curiosidade de cada um, e para que ninguém também durma antes da hora. Outra pergunta: quem já ouviu falar de Natanael ben Elias? Lembre-se, ele está no Evangelho do nosso guia e modelo. Ninguém nunca ouviu falar em Natanael? Todos vocês já ouviram falar muito de Natanael ben Elias. Bom, a primeira casa do caminho foi na casa de Simão Pedro. E ali o Cristo estava atendendo os enfermos. Os amigos do paralítico de Cafarnaum levaram ele para que Jesus também pudesse atender. Mas quando eles chegaram, a casa estava muito cheia, estava abarrotada. O que eles fizeram? Desistiram e foram embora? Não. Eles deram a volta, arrumaram a escada, subiram no telhado, abriram algumas telhas, arrumaram a corda e desceram o paralítico de Cafarnaum até o piso aonde o Cristo estava.
Coincidentemente, quando ele toca o solo, ele está nos pés de Jesus, que vira-se para ele e diz: Natanael, ben Elias, o que queres que eu faça? Natanael era o nome do paralítico de Cafarnaum. E Natanael responde: Senhor, que eu ande. Natanael, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero andar. Natanael, ben Elias, o que queres que eu faça? Que eu possa voltar a andar. E aí o Cristo estende as suas mãos, e aí nós podemos imaginar a vibração, a energia. E Natanael começa a sentir a sua estrutura orgânica diferente. E o Cristo diz: levante e ande. Natanael se coloca de pé, dá alguns passos. O Cristo diz a ele: a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Natanael, junto com seus amigos, saem disparada, alegres e felizes pelo fato. O Cristo curou alguém? O que vocês acham? O Cristo curou alguém? Lembramos que ele podia, mas ele deixa bem claro: a tua fé te curou. E é interessante que as curas de Jesus, se nós vamos parar para analisar, foram todas provisórias. O paralítico de Cafarnaum morreu de outra enfermidade. O Cristo multiplicou pães e peixes. Sanou a fome do mundo? Não. Por quê? Qual a mensagem dele aí? Nós precisamos fazer a nossa parte. E nós já perdemos muito tempo. E eu falo sempre por mim, que ainda nem conheço, nem compreendo o que o Cristo veio me ensinar e o que eu preciso realizar, vivenciar do seu evangelho de amor, de redenção e de aprimoramento. Essa outra passagem do Cristo, ela é extremamente significativa, da mulher hemorrágica, narrada por Marcos, Mateus e Lucas. Essa mulher há 12 anos com fluxo sanguíneo. Lembra que naquela época existia uma história mitológica que, se ela tocasse alguém, essa pessoa se tornava impune. E o processo de purificação era muito complicado. Então ela já estava com receio, com medo de se aproximar, de tocar no Cristo. O que ela faz? Se arrasta pelo chão como um animal. Toca na pontinha da capa, das vestes do Cristo, um pequeno pedaço de pano. O que acontece? O Cristo diz: alguém me tocou. Os apóstolos, sobretudo Simão Pedro, muito sereno, muito consciente, muito paciente, parecia um Alexandre Lucas, disse: não, Senhor, ninguém te tocou, não, tem muita gente, estão esbarrando no Senhor. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Como chama esse poder? Que ela teve para simplesmente acreditar que, se tocasse na capa do Cristo, ela seria curada. Como que chama? Fé. Aonde está a fé? No coração? Ou no cérebro? No cérebro. O que eu acredito, eu realizo. Isso é comprovado cientificamente. Vocês sabem o que é isso aqui? Quem está aí muito atrás não vai ver direito. Sabe o que é isso aqui? Pequenininho. Grão de mostarda. Aqui está. Mateus 17:20 diz assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível.
Esse vidrinho, ele mexeu comigo. Ele me fez enxergar a fé de outra maneira. Aliás, me fez enxergar a verdadeira fé. Nós recebemos isso num congresso espírita, em Pedro da Barreira, onde estava eu e Isaías, claro. Quando terminou, a gente foi para o almoço, depois nos entregaram um vidrinho desse. Eu coloquei no painel do meu carro e meu filho que estava atrás disse para ela, minha esposa: estou apavorado. Por quê? Esse doido aí está dirigindo o olho esquerdo na rodovia e o direito está no vidro. Eu disse: então toma cuidado, que é bem pior. O lado esquerdo está dirigindo, o lado direito, o cérebro já está escutando. Porque a mensagem aqui ela é gigantesca. Alguém já viu o tamanho de um pé de mostarda? Ele é muito grande. Para ser bem simples, pequenas coisas podem realizar grandes coisas. Pequenas coisas. Num planetinha minúsculo. Uma galáxia muito pequena, mas num universo que a gente não tem noção do tamanho. Lembram-se? Há muitas moradas na casa de meu pai. Uma repórter, em 1964, perguntou para o Chico assim: Chico, Jesus é quem rege todo o sistema? O Chico disse: segundo Emmanuel, o Cristo que rege todo o sistema tem ainda mais poder do que nos perdoe o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos fazer uma comparação com o nosso sistema solar. Uma conta justa. Vamos imaginar que o nosso sistema solar é composto por 10 planetas. Vou fazer uma conta exata, só para a gente entender. E cada planeta, vamos dizer assim, que tem 2 Cristos. O Cristo encarnou e colocou alguém no seu lugar, correto? Vamos imaginar que lá no plano espiritual teve uma reunião e disse assim: vamos mandar 1000 Cristos para Fernandópolis. Eu ia chegar aqui no abrigo, 2 Cristos para me receber. Quem ia fazer a palestra? Outro Cristo. Quem está entregando a mensagem? Outro Cristo. E os passes? Outros Cristos. E a evangelização? Outro Cristo. E o trabalho mediúnico? Mais um Cristo. E o passe? Mais alguns Cristos. Entenderam? Aonde o coitado aqui estaria fazendo palestra? Aonde nós teríamos a oportunidade do trabalho, a oportunidade de conhecer, entender e vivenciar o Cristo Jesus, o nosso modelo e guia. E aí vem a NASA com esse telescópio super avançado e diz que há mais de 200 bilhões de sóis. Imaginem quantos Cristos. E nós ainda estamos distantes de entender e compreender o ensinamento do Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso guia e modelo. Eu trouxe para vocês, nós estamos vendendo para nossas obras assistenciais, custa apenas R$1.000 o saco, um preço simbólico, depois no final é só procurar ela. Nós trouxemos de presente, assim que terminar, depois nós vamos lá para o pão. Ela vai ficar aqui, quem quiser levar, a gente trouxe de presente, para que vocês levem e reflitam muito sobre o que é a fé, o poder, a capacidade que nós temos dentro de nós, está adormecido, dormente, como a centelha divina que o Cristo nos deu de presente. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi então que ele disse: que haja luz. E a luz começou a existir. A luz do mundo torna tudo visível e nos permite ver o caminho. Nós também podemos ser luz para o mundo. Somos filhos de Deus, por isso vivemos na luz. E podemos mostrar a luz a outras pessoas que ainda estão na escuridão.
por mais que vivamos em um mundo cheio de maldades. Deus nos abençoa todos os dias de muitas maneiras. Ele nos deu uma natureza maravilhosa para gerar, o ar para respirar, uma família. No entanto, sabemos que muitas pessoas não conseguem enxergar as coisas dessa maneira. Elas até acreditam em Deus e reconhecem que Ele enviou Jesus para nos salvar, mas não desfrutam da vida, pois pensam que Cristo veio somente para condenar suas más ações, sendo que é justamente o contrário. Ele veio para nos ajudar a não cometê-las mais. Essa luz é tão forte que às vezes nós queremos fugir dela para que ninguém veja os nossos pecados e a nossa sujeira interior. Então ficamos no escuro, nos esconderijos da alma, e nunca somos iluminados por ela. Escute aqui: Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus nos mostrou que Ele é o único meio de salvação, e se acreditarmos nele, teremos a vida eterna. Porém, muitos recusam esse convite e continuam na escuridão. Ele respeita a nossa escolha, o nosso sim ou não. Esse maior desejo é que nos arrependamos de nossos pecados e deixemos que Ele ilumine todas as áreas de nossas vidas. Mas há também muitas pessoas que não conseguem enxergar que a vida com Jesus pode ser uma bênção. E isso acontece porque tudo tem sido difícil para elas. E para falar a verdade, eu as entendo muito bem. Afinal, como elas dirão que seguir a Cristo é maravilhoso se estão cheias de problemas? Mas Deus não quer ver seus filhos na escuridão. E por isso Ele enviou Jesus para nos guiar, mesmo em situações onde parece não haver saída. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cristo nos oferece uma vida cheia de paz, confiança e tranquilidade, se escolhermos caminhar ao seu lado. Seguir a Jesus não significa que a escuridão nunca irá se aproximar de nós. As dificuldades virão, mas encarar esses momentos com Cristo é muito mais fácil, pois sabemos que sempre haverá algo de bom para aprendermos e que Deus fará tudo para cooperar para o nosso bem. Você está triste, desanimado, angustiado, não consegue enxergar uma saída, sente que sua vida está na escuridão. Então chegou a hora de você tomar uma atitude, chamar Jesus para estar ao seu lado, pois aquele que anda com o Mestre tem a luz da vida e consegue caminhar firme, mesmo nos momentos difíceis. Jesus não andava tropeçando como muitos hoje. Ele era guiado pela luz do Espírito Santo e não por emoções ou achismos. Quando ele disse que precisaria voltar à Judéia para anunciar o reino de Deus, os discípulos se desesperaram, pois a última vez aquele povo quase o apedrejou com suas palavras duras. Mas Jesus não era influenciado pelas pessoas, circunstâncias e nem pelos seus sentimentos. Ele ouvia a voz do Espírito Santo e obedecia, mesmo que isso custasse a sua própria vida, pois ele sabia por que ele tinha vindo ao mundo: fazer a vontade do Pai. O caminho justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. O Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a verdade absoluta e a vida eterna. Que olha para cada um de nós e entende e compreende o que nós temos dentro de cada um de nós. Muitos estão esperando ficar preparados para trabalhar para Jesus.
Numa conversa com os apóstolos, alguém disse assim: Senhor, precisamos arrumar alguém para levar o seu evangelho, para dar continuidade. Um palestrante, vamos dizer assim. O Cristo disse: quem está matando ele? Disseram para ele: um jovem de Tarso, mas ele é muito vaidoso, ele é muito orgulhoso, ele é muito egoísta, ele é muito violento, ele persegue, ele mata, ele é cruel. O Cristo disse: pois aí o meu vaso escolhido. O Cristo prepara os seus escolhidos. Quem estiver esperando ficar preparado está perdendo tempo, e muito tempo. O Cristo nos dá as condições cada segundo da minha vida, e Ele sabe o momento exato de resgatar cada um de nós. Para encerrar, o final dessa obra maravilhosa, transcorridos 2 anos. 2 anos se passaram daquele primeiro encontro de Jesus com a mercadora de aromas. Quando o venerável ancião aproximou-se, quando Cristo levantava o paralítico ao pé do tanque de vestir, a venerável anciã pediu-lhe socorro para a infeliz criatura, atenazada de sofrimento. O mestre seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagrado exalava gemido angustioso. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras da pele, enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra, exceção dos olhos profundos e indagadores. Nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava se aproximar. Fitou o mestre e reconheceu: era o mesmo mancebo Nazareno